Beleza, vamos lá. Por que que eu falo que defender político é a pior besteira que você pode fazer? É uma escravidão, você está escravo dele, tá? Por quê? Quando você faz isso, você acredita que o político ou a política vai consertar o país, vai consertar a tua vida. E não vai, não tem como, tá? Vamos lá então, ó. Pegar aqui algumas informações, ó. Taiwan. Cara, quem que é Taiwan perto do Brasil, tá? Taiwan, aqui quase nada, cara, pequeno pra caramba, mas olha só. EUA armam Taiwan até os dentes em meio à tensão com a China, tá? É, Taiwan é extremamente protegida pelos Estados Unidos. Não somente Taiwan, tá? Vamos pegar uma outra aqui, ó. É, União Europeia e os Estados Unidos chegam a um acordo para implementar um acordo comercial com quem? Com o Vietnã, tá? Então é o seguinte, você vê aqui, ó, esses dois países pequenos, Taiwan, Vietnã, e extremamente protegidos e armados pelos Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos é bonzinho, vou proteger o menor? Não, porque eles dependem da indústria, tá, de Taiwan e do Vietnã. Eles dependem dessa indústria, tá? Sem ela, a coisa fica mais difícil para eles. E sem ela, sem Taiwan e sem Vietnã, os Estados Unidos passam a depender diretamente da China, tá? O que não é nada bom para ele, tá? Então, onde eu quero chegar? São pequenos países, mas que se desenvolveram na indústria, tá? A tal ponto de uma superpotência depender deles e ganhar essa proteção, tá? Aí, o que acontece com o Brasil, tá? Vamos pegar um gráfico aqui, ó, que é o seguinte, você tem até a década de 80, ali, ó, a bolinha preta ali com a linha acima, manufatura, ou seja, a industrialização. Então, até a década de 80, você vê a industrialização no país crescendo, aumentando cada vez mais. Tá? A partir da década de 80, você vê ela reduzindo. Ah, mas eu vi fazer uma fábrica aqui, outra ali. O que está medindo esse gráfico? A participação da indústria no PIB. Tá? Então, o PIB, tudo que a riqueza que o país produz ali. Lembrando que o nosso PIB é a maior furada que pode existir. Por quê? Ele considera como parte do PIB dívida do governo. Ou seja, quanto mais o governo se divida, maior é esse número. E imagina você na tua casa, tá? Você se considera uma pessoa mais rica ou mais pobre à medida que tua dívida aumenta? Você tem mais dívida com o banco, mais dívida com o teu parente? O que você acha? E por que o país é diferente? Não é, tá? Então, quanto mais dívida o país contrai, não é que não tem como aumentar a riqueza. É o contrário. E a gente mede dessa forma, o PIB. Mas vamos lá. Qual que é a participação da indústria no PIB? Só está caindo. Olha lá, abaixo de 5% atualmente. Ou seja, a gente está fazendo completamente o contrário desses países menores. No lugar de se industrializar, estamos nos desindustrializando, fazendo com que o mundo dependa cada vez menos de nós. Tá? Então, a China, por que é essa potência? Cara, indústria. Tá? Por que os países dependem dela ou não brigam diretamente com ela? Indústria. A mesma coisa aqui. Então você percebe que um país industrializado é um país mais forte do que se ele tivesse uma bomba atômica para atacar em outro país. Tá? Então você vê, por exemplo, a briga Estados Unidos e Rússia. Tá? A Rússia tem arma nuclear. E por que eles estão com essa briga eterna e forte? Porque os Estados Unidos não depende da Rússia. Tá? Já a União Europeia depende de produção de gás. Tá? Mas cada vez mais vai se afastando dessa dependência. Tá? O que vai deixando cada vez mais a Rússia fraca. Então, apesar de ter uma bomba atômica, ter um exército ali grande, cara, não é forte, porque não tem indústria. Tá? E o Brasil, desde a década de 80, está indo para esse lado. Tá? E cada vez mais. Tá? Agora, qual que é a ponte que eu falo, o carro passando ali, de política? Tá? Por que eu falo que defender político é escravidão? Porque o que vai libertar o teu país, você realmente se considera um brasileiro, o Brasil em primeiro lugar ali, né? Realmente, você tem que defender propostas que miram nisso, tá? Na economia, na industrialização, porque somente assim como para você só vai se considerar livre, ou realmente ser livre, tá? Se você tiver liberdade financeira. Não importa onde você está, se você está no Brasil, no Paraguai, na Argentina, nos Estados Unidos, se você não tiver liberdade financeira, você é um escravo.
tá? Então, o país é a mesma coisa. O teu país só vai ser livre de fato quando ele for livre economicamente, tá? Tem essa liberdade financeira. É a mesma coisa, você e o país. Então você tem que defender isso e não defender um político, tá? Então, quantas vezes você viu políticos que pautam nisso? É claro, vai ter aqui, eu vou ajudar a indústria, ajudar a economia, mas vamos ver coisas de fato mesmo, tá? Coisas reais estão fazendo, tá? É isso que você tinha que ver. Então, não defender o político, mas defender a ideia de uma economia, de uma indústria mais forte. O que o Brasil tem diante do mundo? Cara, a gente tem aí o agro. O agro, ele tem essa importância pelo tamanho, tá, do país, porque ele é grande, mas a gente teve aí uma Embrapa que ajudou a desenvolver bastante, mas o agro, ele se desenvolveu não por causa do Estado, mas pelo contrário, porque o Estado não botou a mão no agro, tá? Fugia do agro. Então, esse isolamento do Estado é o que tornou o agro forte. E hoje a gente vê o agronegócio fazendo o contrário, querendo brigar para ter mais Estado no agro. Não, tem que ter mais apoio da política aqui, do presidente e tal. Cara, não, você tem que fugir, esquece que existe presidente. Cara, vocês se desenvolveram tão bem sem apoio do governo, por que você vai querer agora? Tá? Então, o que eu falava com isso? O Brasil hoje, se o Brasil sumisse do mapa, vamos apagar o Brasil do mapa, ia fazer falta? Tá. No agro ali ia fazer, tá? Mas também não seria por muito tempo. Em pouco tempo, tá? Em, sei lá, 4 ou 5 safras depois, já teria alguém substituindo o Brasil, tá? Então, a gente não tem... O mundo não precisa da gente. A gente acha que sim, o Brasil é uma potência, território, o povo, economia, consumidor. Cara, mas não é utilizado, tá? Então, a verdade é essa. Tá? Se hoje o Brasil sumisse do mapa, na questão econômica, a indústria, a gente não faria falta para o mundo. Tá? Então é isso que a gente tem que mirar. Eu tenho que fazer falta. Esses países têm que depender de mim. Então a gente tem que fazer acordo com quem? Com a China. Beleza, vamos lá. Não, eu sou contra a China, é comunista. Cara, esquece a política, foca na economia. Tá? Não, então vou fazer acordo com a China, vou fazer acordo com a União Europeia, com os Estados Unidos. E não ficar brigando politicamente com países. Tá? Então vamos lá, a gente faz parte do BRICS. Pior coisa que o Brasil poderia ter feito. Mas vamos lá. Tá. Os países do BRICS, Rússia, Brasil, Índia, China e África do Sul. Me fala, quantos desses países você viu atacando os Estados Unidos recentemente? Tá? Eu vou te falar. Só esse aqui, Brasil. Tá? Evento ali na Alemanha, nada a ver com os Estados Unidos, vai lá, vou atacar, vou ofender os Estados Unidos. Por quê? Cão que late não morde. O Brasil é um vira-lata que late, mas não morde, não faz cócega nenhuma, tá? Entendeu? Então, de todos esses países do BRICS, o Brasil é o único que está atacando porque o Brasil é o pior, cara, em questão de indústria. Tá? Então, a única coisa que sobra é isso, é latir, é atacar, tá? Na política, atacar na imprensa, porque não sobra mais nada, tá? Então, China, tarifaço, cara, na China foi bem pior que no Brasil. E você viu o presidente, tá, chegando a falar, não, vou acabar com os Estados Unidos. Não. Tá? Então, mesma coisa com os outros países. Agora, a gente precisa acordar para isso. Tá? Então, o que você tem que mirar? Cara, primeira coisa, partido ou proposta que defende privatização total. O Brasil não tem que ter empresa. Tá? O governo tem que focar em manter o país funcionando. Tá? Não ter empresa, ter indústria. Cara, não, libera a industrialização. Deixa o país se industrializar, tá? Não ficar concorrendo. Então pensa comigo, como que a gente vai se industrializar na área do petróleo se você tem um concorrente que é o governo? Tu vai concorrer. Como que o cara tem que ser muito louco. Não, eu vou abrir uma indústria de petróleo no Brasil para concorrer com o governo. Não tem como, cara, entendeu? Isso em qualquer área. Então, primeira coisa é isso. O cara que você quer votar, ele tem que defender isso, privatização total. Nada de coisa estatal. Tá? Começa por aí. Só por isso, você já vai estar ajudando a melhorar esse gráfico aqui, da industrialização. Tirando essa concorrência desleal que é o Estado da jogada. Tá? Só por esse ponto. Tá? Tem outros pontos que você pode olhar, mas para ser simples, direto e dar uma solução nesse vídeo, é isso. Foca se você vai votar em alguém, escolhe alguém que defende privatização total, tá? Sem isso, o país não vai se industrializar, não tem como,
tá? Se industrializar e crescer como a gente precisa para de fato ser um país livre e para você de fato ser uma pessoa livre. Entendeu? Então para de defender político. Ah, o fulano lá estava no Banco Master, o outro também. Cara, todos eles estão ali. Tá? Então não gaste o tempo defendendo um político. Ah, não, mas coitado, esse é inocente. Não, aquele fez porque precisava. Não, cara, para com isso. Foca nisso. O meu candidato aí, ele defende privatização total. Ah, não, ele fala, mas é em parte. Ele fala que tem que analisar, cada caso é um caso. Não, cara, esquece. Tá? Esse cara está dando desculpa para não privatizar. Então é isso, o candidato tem que chegar e falar assim, ó, eu defendo privatização total, total, não em partes. Tá? Fora isso, cara, você está gastando tempo e sendo escravo de político, sendo massa de manobra, beleza? Então é isso, falou!